Fala pessoal, e bem-vindo à quinta aula do nosso curso sobre o que é conservadorismo. Nessa aula a gente vamos expor um pouquinho sobre o pilar do patriotismo. Uma comunidade humana não é exatamente uma máquina, apesar desse raciocínio cartesiano tentar interpretar as coisas desse jeito. Uma comunidade humana não é uma máquina, ela está mais para um organismo, uma entidade que necessita de oxigênio, alimento, espaço, mas necessita também de um senso de propósitos e de motivação para seguir em frente e prosperar. Então, o organismo, que é a sociedade, ele não precisa só de tempo, recursos e refúgio. Esse organismo ele precisa ter também uma alma. Se você retirar essa alma do organismo, ele perece, ele falece. Se você retirar a alma de uma sociedade, ela definha. Para mim, nada representa melhor a alma de uma sociedade, de um povo, que o senso de patriotismo. A gente poderia até dizer que o patriotismo está para um país, aqui, assim como o senso de autorrespeito está para o indivíduo. O patriotismo, assim como o autorrespeito, é uma condição mais que necessária para que o caminho da nossa existência esteja alinhado com o autoaperfeiçoamento. E para entender o que é esse diacho desse espírito patriótico, é bem simples, é só você começar por um ponto bem lúcido. Esse ponto se chama lealdade. Cada grupo social tem sua própria noção de lealdade, mas em todos esses casos a gente vai ver uma coisa em comum, a gente vai ver um sentimento que enfatiza os benefícios que a gente usufrui quando você decide viver em cooperação com outras pessoas, ao invés de viver isolado numa ilha. Roger Scruton escreveu no ensaio England and the Need for Nations, publicado em 2006. Scruton escreveu lá que o patriotismo ele é fundamentado no amor por um lugar, pelos seus costumes e tradições, amor e tradições e costumes e lugares que foram inscritos na paisagem. A gente deixou nossa marca ali. E a gente tem o desejo de proteger essas coisas boas, essas marcas, por meio da lei e de um sentimento compartilhado de lealdade. Esse tipo de afeição, de lealdade, a gente encontra em famílias, clubes, times esportivos, partidos políticos e, por consequência, a gente encontra também essa afeição pela lealdade nos países e nas nações. Para um conservador, esse sentimento, esse patriotismo, ele não é muito diferente de outras formas de lealdade grupal, mas ele é mais amplo. Ele junta a ideia de um povo a um território geográfico e a uma instituição central, que é o Estado da nação. O patriotismo ele sempre foi alvo de críticas bem duras. No século XIX, o escritor russo Leon Tolstói ele chegou a definir o patriotismo como um sentimento estúpido e imoral. Bertrand Russell, que é um escritor que eu gosto, mas o cara é um comunista desgraçado. Bertrand Russell foi outro pensador que atacou bastante o sentimento patriótico. Mas um conservador, ele sabe diferenciar bem claramente patriotismo de nacionalismo. E essa separação, ela é de suma importância para que você não se sinta culpado pelo seu sentimento patriótico e para que você entenda a importância do pilar do patriotismo dentro da ideologia do sistema filosófico que é o conservadorismo. As discussões entre patriotismo e nacionalismo, elas em geral são marcadas por uma falta de clareza na distinção entre esses dois fundamentos. Isso se torna ainda mais complicado pelo fato de que muitos escritores e pensadores eles utilizam os dois termos de maneira intercambiável, e isso é um erro imenso. Para evitar que você cometa esse mesmo erro, eu quero deixar bem clara as diferenças que existem entre patriotismo e nacionalismo. O nacionalismo, ele consiste na percepção de um povo como uma raça. E, em geral, o nacionalismo acaba se traduzindo em ações que buscam a hegemonia de poder daquela raça em cima das outras.
O nacionalismo, então, é uma expressão terrível de preconceito. Ele busca a uniformidade étnica por meio da intolerância a qualquer coisa que seja diferente daquilo que os nacionalistas consideram como padrão aceitável para a raça. O nacionalismo é um tipo de loucura imoral, uma veneração arbitrária do Estado acima de qualquer tradição ou princípio. Como ideologia, o nacionalismo ele é incondicional, ele é egocentrado e ele é destituído de qualquer autocrítica. O nacionalismo ele é vaidoso, hostil, beligerante. E é exatamente por isso que o nacionalismo encoraja o militarismo. Ele instiga as pessoas a promover os interesses do seu país sob quaisquer circunstâncias e por qualquer meio, para obter o maior volume possível de poder e prestígio em cima de outros países. Os nacionalistas, eles desejam ardentemente impor suas nações em cima das outras. É evidente que isso frequentemente deságua em tensões internacionais e conflitos armados que resultam em massacres, genocídios e atrocidades de todo tipo. O patriotismo, por outro lado, é uma devoção particular a um lugar e a um estilo de vida que a gente acha que é excelente, mas que a gente não deseja impor a outros povos por meio da força. Ainda que o patriotismo envolva uma crença nos méritos de um país, ele não envolve a crença de que aquele país específico seja superior ou deva ser superior a todos os outros países. Se o nacionalismo consiste em você estar disposto a ameaçar outras nações, o patriotismo consiste em você estar disposto a defender a sua nação. O nacionalismo seria como se fosse uma degeneração do patriotismo. Charles de Gaulle definiu o patriotismo como quando o amor pelo seu povo vem primeiro. Nacionalismo é quando o ódio por outros povos vem primeiro. Além desse caráter defensivo e não agressivo, o patriotismo ele inclui também uma consciência de um dever moral com a comunidade na qual a gente está inserido. Os inimigos do conservadorismo, eles gostam de rotular esse sentimento patriótico como se ele fosse um tipo de egoísmo coletivo que impede que a gente seja solidário, que impede que a gente pratique a verdadeira justiça. Mas isso é um equívoco. Um conservador patriota, ele defende uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Um conservador patriota, ele se preocupa com o status moral da sua pátria. Porque patriotismo, ele consiste num orgulho em trabalhar e ser membro produtivo de uma boa sociedade. Patriotismo é respeitar as pessoas não por interesses, mas por familiaridade e ser voluntário em ajudar os necessitados, em oferecer algum tipo de retorno à sua comunidade, ao seu país, à sua pátria. Então, um patriota, ele não julga os cidadãos pelas suas aparências, ele julga as pessoas pelas ações que demonstram que essas pessoas são leais à nação, ao seu povo, lealdade. Diferentemente do nacionalismo, o patriotismo ele não envolve defender, vamos ser bem claros nisso. Patriotismo não significa defender os interesses do seu país sob quaisquer circunstâncias e por quaisquer meios, ou oferecer apoio a qualquer governo ou poder no comando de uma nação. Patriotismo não é isso. Quando um conservador defende a sua pátria, ele age baseado em padrões objetivos de valor e também num julgamento bem criterioso dos méritos e dos defeitos da pátria e do Estado que governa essa pátria. Um patriota, então, ele não tem apreço ao estamento burocrático. O amor de um patriota é direcionado para a nação concebida como um projeto de longo prazo, não um governo que vem e vai. É por isso que o patriotismo ele envolve um sentimento de gratidão, de honra, de harmonia, de responsabilidade e envolve, acima de tudo, um senso de responsabilidade.
O senso de responsabilidade e o patriotismo, ele não é incondicional, como ocorre no nacionalismo. Essa responsabilidade, ela é profundamente crítica e encoraja a gente a agir contra qualquer desvio ético que possa afligir o nosso Estado, a nossa pátria. Um conservador, ele contempla a bandeira do país e sente naquela imagem o quanto que a gente sabe que esse país pode ser grandioso, bom, correto, e que a gente não tem a menor intenção de abandonar esse país à sorte dos vigaristas e dos canalhas. E quando um governo ou liderança dentro do Estado age de maneira imoral ou injusta, essas autoridades, elas estão rompendo com o nosso sentimento patriótico e elas se tornam condenáveis e dignas de combate justamente por causa disso. Porque patriotismo é lealdade à nação sempre e lealdade ao Estado e ao governo apenas quando eles merecerem. Por causa desse tipo de critério de arbitragem, vez ou outra o patriotismo ele parece exigir da gente algumas ações que aparentemente são incongruentes. Em alguns momentos o patriotismo parece exigir da gente que você se levante para lutar contra a nação. Mas isso é só um erro de julgamento, porque quando essas situações se apresentam, o que o patriota está fazendo não é lutar contra a nação. Ele está lutando contra os usurpadores do poder que estão cometendo abusos inaceitáveis contra a nação e contra a pátria. É o patriotismo, é esse senso patriótico que leva o conservador a questionar: a gente está realmente investindo da maneira correta na educação? O Estado está oferecendo suportes adequados para os pobres, para os idosos e para as pessoas mais vulneráveis? Que medidas a gente deveria tomar para garantir a integridade física de cada um dos cidadãos? Essas são perguntas inspiradas pelo sentimento patriótico. Em termos históricos, a gente herdou esses sentimentos patrióticos lá dos antigos romanos. Em 63 a.C., o cônsul romano Cícero, numa série de discursos chamado Catilinarias, Cícero disse que a pátria é aquele parente que todos nós temos em comum. Segundo esse raciocínio de Cícero, a gente poderia considerar que o patriotismo faz parte dos 10 mandamentos que estão na Bíblia. O 4º mandamento nos orienta a honrar pai e mãe. E no hino brasileiro consta lá que dos filhos deste solo és mãe gentil. A nossa pátria, o solo de onde a gente veio, o solo que alimenta a gente, ele é de uma maneira até mesmo essencialmente biológica, nosso pai e nossa mãe. E a gente deveria honrar nosso pai e nossa mãe. É esse sentimento de honrar, de lealdade, que corresponde ao patriotismo de um conservador. E o patriotismo ele é essencial para o funcionamento da democracia. A gente poderia até dizer que a própria democracia deve a sua existência à lealdade de um povo à sua nação. Onde quer que a experiência de um sentimento patriótico seja fraco ou não existente, a democracia tem dificuldade de ser estabelecida ou simplesmente nunca foi estabelecida. Porque a democracia depende do sentimento patriótico. É o patriotismo que une a gente. E, você está cansado de saber, a união faz a força. E não é possível existir uma democracia sólida onde o povo é fraco. A importância dessa união inspirada no sentimento patriótico, essa importância ela consta inclusive no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988, onde a gente lê que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Apesar da Constituição Federal Brasileira ter 250 artigos e vários deles serem nada além de um monte de porcaria, de vez em quando alguma coisa dá para salvar da nossa Constituição. E o enunciado do 1º artigo eu considero como uma dessas coisas.
Se for bem conduzido, então, o amor pela pátria, ele promove a união de convicções, costumes e permite o florescimento da paz em uma sociedade e do bom caráter em cada um dos cidadãos que compõem essa sociedade. É por tudo isso que o patriotismo ele ocupa um lugar central na moralidade conservadora. E é assim, dessa maneira, que um conservador encara o pilar do patriotismo. Eu espero que essa tenha sido uma boa aula e na próxima aula a gente vai discutir sobre o sexto pilar do conservadorismo, a propriedade privada. Eu te vejo em breve. Um abraço, gente boa!